parece extraño que la federación manden este tipo de árbitros que no son profesionales. Por eso ocurren estas cosas, porque si realmente fueran árbitros de alto nivel, estos inconvenientes no pasarían en ningún momento. Al contrario, sería muy bueno para el espectáculo que la federación mande de otra categoría, de categoría mucho más alto los árbitros, porque es difícil en situaciones que no resuelven y principalmente también que en esta situación no está el VAR. Al no estar el VAR, pasa lo que pasó con Jair, que fue una jugada, fue fuerte ahí, pero no para el tipo de expulsión. Recién comenzaba y el espectáculo cambió completamente. A pesar que Vasco tuvo muchas situaciones, para mi punto de vista hicimos muy buen partido, el equipo va creciendo, el grupo se está integrando mucho mejor, pero vamos a seguir trabajando, pero ojalá que en los próximos partidos los árbitros que vengan tengan mucha más categoría. Tá aí a arbitragem que tirou do sério até Ramon, sempre tão ponderado nas entrevistas pós-jogo, e também fez com que a SAF do Vasco emitisse uma nota dizendo que o Vasco da Gama enviou ofício à FERJ requerendo que o árbitro da partida, o senhor Tarciso Pinheiro Caetano, nunca mais componha a equipe de arbitragem em jogos do Vasco da Gama SAF, em qualquer função e ou competição, e pede também esclarecimentos sobre as decisões da arbitragem de hoje. O principal ponto dessas decisões, acho que uma expulsão aos 4 minutos de jogo, né, que a gente já está vendo aí o Jair expulso no comecinho da partida por decisão do campo, vermelho direto, Breyle. Então, esse é um lance em que o Jair entra forte, mas toca a bola. Mas, ainda assim, o árbitro poderia avaliar uma jogada perigosa e aplicar um cartão amarelo. A expulsão, para mim, exagerada, mas a gente, caso o Tarcísio ali tivesse um rigor, a gente vai imaginar, o árbitro quer delimitar ali, traçar uma linha do que não vai aceitar no jogo. É porque não tem VAR, né, Brilha? Exato. Que é uma aberração também, competição sem VAR. Mas vai ter, calma que vai ter nessa mesma competição. Só os clássicos. Então, mas é só em clássico, tem competição que tem numa fase e não tem na outra. Gente, um campeonato é uma coisa só. Já é a primeira bizarrice. Então, para mim, é discutível. Era para cartão amarelo, para mim foi uma expulsão exagerada, mas se fosse o critério do árbitro, ele deveria, ainda no primeiro tempo, quando o Canela, o atacante do Bangu, dá uma entrada por cima no Eric Marcos, e ali os jogadores do Vasco já cercam, já imaginando, pô, o cara vai adotar o mesmo critério e vai expulsar. Quando ele não expulsa, ele dá só o cartão amarelo, aí desperta a ira dos jogadores do Vasco, do Ramon Dias, porque ali faltou o critério completo, uma entrada até mais forte, que ali o Canela, o atacante do Bangu, pisou de fato no jogador do Vasco, ele não manteve o critério. E aí esse foi o ponto em que para mim descambou. Se expulsou a 4 minutos, em que fase é o jogo, para mim o que tem de valer é o critério do árbitro. Canela que faria o gol de empate do Bangu. Marcou uma falha do Léo Jardim. Mas aí, para mim, o que faltou ao Tarcísio foi manter o critério. Ele não teve o mesmo critério e até no fim do jogo o Zé Gabriel toma uma entrada também de sola na canela e não deu só amarelo. Ele não deu nenhum vermelho direto. Então, para mim, o grande ponto é esse. Faltou um critério, um mesmo rigor em outras jogadas do Bangu e isso naturalmente enervou muitos jogadores do Vasco. O Vasco ficou numa condição muito difícil porque em começo de temporada, geralmente os times pequenos e médios começam a se preparar antes, estão em estágio físico mais avançado. Então o Vasco teve de jogar a partir dos 4 minutos com 1 a menos e até deu uma boa resposta, se desgastou bastante e aí ficou, no fim do jogo, a vantagem, mesmo que o Bangu tivesse um jogador a menos por um segundo cartão amarelo, era do Bangu física, porque o Vasco teve de correr mais ao longo do primeiro tempo. Então é compreensível as reclamações do Vasco, para mim foi prejudicado por essa diferença de critério e de rigor do Tarcísio Pinheiro Caetano. Alguém consegue olhar a jogada e falar, não, realmente era um vermelho direto? Se você não tem VAR,
Eu acho que é um lance vermelhável. Eu acho que o lance levanta dúvidas, eu não daria vermelho. Eu consigo, mas eu acho que o conseguiria, amarelo era mas eu bom. conseguiria debater se tivesse um lance semelhante, ele desse o mesmo vermelho. É o que eu falo pro Breler. E vai valer também para mim pro debate do Medel. A posição dele para dar vermelho ou amarelo ou não fazer nada nesse lance com o Jair era ótima. Ele está em frente ao lance, né? O problema é que ele é incoerente no resto de tudo. Exatamente. E é um problema para mim de competência. E é um cara que não estava... Ele passa a ficar nervoso no jogo. E as decisões dele são muito questionáveis. E não é só questão de cartão, é marcação de campo. Você vê que ele está ali um pouco perdido. E o pênalti, no final, depois do acréscimo do bonito gol do Payet, ele também entra numa seara de debate, de disputas de bola com aquela carga, não foram dadas nem falta. Entendeu? Que essa bola agora, o Medel... no Gabriel Freitas. Eu acho que o Medel já tinha vacilado no lance anterior, que ele vai para um combate. É curioso, né? Porque o choque é nas costas, o cara cai com a mão no joelho. Mas aí, tudo que o cara queria era ser tocado. E então, o Medel dá o toque para ele. O Medel, acho que já tinha vacilado num lance minutos antes. Ele fica ali de costas, não ia fazer nada, ele só queria o toque, o Medel dá o toque, só que eu não acho que é uma carga faltosa pelo que ele já marcou no campo antes. Então essa falta de critério, ela também vai resvalar nesse último lance. Eu consigo enxergar mais pênalti nesse lance do que eu consigo compreender o vermelho direto no outro. Eu sei que a questão aqui é o critério, tá? E eu concordo com vocês, mas assim, para mim o ombro nas costas, a gente vai para a questão da intensidade, ok. O pênalti soa menos absurdo do que o lance inicial. Só que ele vai resvalar também para quem pegou o jogo inteiro no critério. Teve disputa assim que nem falta foi, entendeu? O contato do Medel é totalmente desnecessário. O atacante do Bangu está de costas, dominando a bola no alto, com dificuldade. Então não precisava ter... Ele tenta desequilibrar ali para prejudicar o domínio. Mas ali, o cara já vai para isso. Ele quer um toque para se jogar. Pênalti na contramão é burrice, né? O cara não tá virado para o seu campo. Mas é justamente isso. Essa jogada isolada, para quem está assistindo a gente só agora, ela nem chama tanta atenção, mas isso que o Pedro falou é importante. Durante toda a partida, o critério dele não era esse. Foi como no lance da expulsão. Ou seja, ele inverte o critério nos dois lances capitais do jogo. Eu acho que isso provoca a ira do Vasco. Até porque os dois lances foram contra o Vasco. Isso à parte, o Vasco também deu muita sopa pro azar. Sim. O Vasco ganhava do jogo fora ganhava por 1-0. Numa falha do seu goleiro na altura dos 25 minutos do segundo tempo. O Jardim eu elogiei tanto na temporada passada. Tem crédito, né? Vamos combinar. Tem crédito. Mas foi um frango, né? Ela passa embaixo da barriga dele no canto em que ele estava. É o chute do jogador que o critério do primeiro tempo não tirou do campo. A partir daquele momento, mexe com a cabeça do time. O Payet tira um coelho da cartola. O Payet que jogou muito hoje, né? Eu acho que, inclusive, junto com o Lucas Piton. Foram os dois jogadores mais importantes do Vasco. Ele tira o coelho da cartola, o time não consegue. E ainda não contente, o Vasco ainda perde a chance do terceiro gol. Tem um lance que poderia ter dado a vitória para o Vasco depois de tudo isso. Então o Vasco também deu muita sopa para o azar. Celso, mas a gente vê nesse gol a arrancada do Payet. Era algo que ano passado ele não conseguia fazer. Sim, é outro Payet. Como ele parte do meio campo, avança, ganha no corpo do marcador e dá o passe para o Piton. Então a condição física tem beneficiado muito esse começo de temporada do Payet. Um cara mais desenvolto, tá tocando mais na bola. Antes de marcar o gol, no 2-1, o Payet deu um pique na recomposição. Depois de 35 do segundo tempo. Na passe que ele mesmo errou e ele foi buscar dentro da área. Na lateral esquerda. E no lance do gol, ele chama a responsabilidade, ele tenta o drible, não sai, insiste, vai até o último minuto. Então, o Payet, ao contrário, a gente tem muitos craques no futebol que irritam por serem blasé, por acreditarem mais na capacidade técnica, por não se entregarem de corpo e alma ao jogo. O Payet, ele tem a qualidade técnica, a genialidade associada a esse fogo no coração. Um cara que não se contenta com a derrota ou com um resultado ruim. Então, nesse ponto... com realmente a questão física, né, na temporada passada, que agora parece estar resolvida. Claro que talvez não para o calendário brasileiro e para a demanda de calendário brasileiro. Mas eu acho que aí tem duas notícias. A física do Payet é a grande notícia para o Vasco. Tem duas notícias. A grande notícia é o Payet. E a notícia preocupante também passa pelo Payet, porque o Vasco não pode ser só o Payet. Claro. Porque quando a gente fala que o time, que claro, teve expulsão no começo do jogo e tal, quando você, aos 30 e tanto do segundo tempo, está dependendo do Payet para essa recomposição, só ele está correndo, e no final do jogo você só depende dele para uma criação, aí você vai entrar num debate do elenco. O Vasco hoje, o Piton teve um bom jogo.
Piton fez um bom jogo. E ele faz um bom jogo porque na alteração ali, de troca para lá, Zé Gabriel entra, sai o David, o Payet cai pela esquerda, aí o Payet começa a associar com ele pela esquerda, a bola chega com mais qualidade para o Piton servir como serve no primeiro gol. Agora, tem buracos desse elenco, porque não era para essa altura do campeonato, aos 90 e tanto, aos 30 e tanto, tá só o Payet fazendo recomposição, ou só o Payet na criação. O Vasco precisa entender que o Payet não vai jogar todos os jogos, ou todos os 90 minutos de todos os jogos, e em algum momento ele vai estar pressionado. Alguém vai entender que passa tudo por ali. E eu acho que o debate do elenco passa por aí. Isso aí é de gente que joga muita bola, ele ainda vai pra cima, assim, disputa. Ele acredita na drible, jogada. é de quem joga a bola e é batida no canto para tirar o goleiro. Então, é a grande notícia, mas alerta pro que é o restante. O Verratti não começa o ano bem, perde o gol que não está acostumado a perder. É um debate antigo, né? De Nenê para Payet. É que eu acho que tem uma lógico, existe uma diferença. E eu acho que existe também uma inteligência do Ramon, André, para te ouvir, na utilização desse jogador. Eu gostaria muito de vê-lo em campo em todos os jogos, porque o nível técnico é acima, não só do elenco do Vasco, mas de muitos jogadores que a gente vê em times de ponta no Brasil. Sim. Mas eu não sei se a utilização melhor para uma temporada como é a brasileira seria usar enquanto pode e poupar quando ele pedir, porque o Ramon também não gosta muito do sistema que o beneficia jogando no meio-campo, né? Tanto que botou o Payet para disputar a posição com o ponto esquerdo. Não acho que é ali que ele rende mais. Eu também não, mas eu acho que no caso desse jogador é bem capaz que o Ramon Dias abra mão um pouco das suas convicções para acomodá-lo da melhor maneira, né? Sim. Porque, assim, a maior bobagem que a gente pode imaginar é que todo mundo é tratado igual no time de futebol, né? Os técnicos tentam ser justos com todos, mas, né, o Payet recebe um outro tipo de tratamento porque ele tem outras demandas e ele oferece outras coisas também. O Breler falou, a parte física do Payet é a melhor notícia para o Vasco. Eu acho que o comprometimento do Payet é a melhor notícia para o Vasco. Porque se ele não tivesse, assim, eu suponho que para passar por isso e remodelar o seu corpo, ele emagreceu para o início da temporada... Perder 8 quilinhos não é fácil. É porque ele está afim. Sim. Ele quer estar nas melhores condições que ele pode alcançar agora para se entregar ao Vasco. Um jogador como esse, e aí eu não estou falando do Payet, mas um cara diferente que vem de outro lugar, com a experiência que ele tem, os lugares por onde ele passou, o que ele fez na sua carreira, possa olhar para uma passagem pelo futebol brasileiro de um jeito que não tem essa intenção toda. O torcedor do São Paulo está vendo isso com o Rames Rodrigues. E eu não estou dizendo que o Rames veio aqui passear. Estou dizendo que é outra coisa, é completamente outra coisa. E são casos parecidos em termos de trajetória, não vou comparar diretamente um com o outro, mas são caras que não merecem, não é que não fazem parte do contexto normal. Ninguém imaginava que o Rames viesse para o São Paulo, ninguém imaginava que o Dimitri Payet viesse jogar no Vasco. A forma como ele inicia o ano, mais magro, dando pique aos 35 e oferecendo a técnica que o ano passado ele já oferecia, isso sim é muito bom para o Vasco. Agora, é óbvio, né? O Pedro tem total razão. O Vasco não pode ser só o Payet e a sua inspiração e a sua qualidade técnica. E eu nem acho que seja. Eu acho que tem uma boa possibilidade do Vasco passar um ano tranquilo em relação ao Campeonato Brasileiro e tentando alguma coisa em Copas, ir um pouco mais longe, porque isso também é legal e o torcedor gosta. Isso é comprometimento. O Ramon aproveitou muito a pré-temporada, né, prof, para achar ali posicionamentos diferentes, modelos de jogo diferentes. E aí tem a questão do Verratti, que está ali na renovação de contrato. Hoje perde um gol 8,5 na escala David de gol perdido, talvez. Talvez ele nunca tem mais do que tinha. A dores ali em cima dele, bem próximo. Mas 7, era 7. Um só, hein? E no fim do jogo ele se redime, ele dá uma assistência para o Ryan, o goleiro do Bangu vai muito bem no lance, na saída de gol, foi a última chance do Vasco, mas criada pelo Verratti.